Aqui em São Paulo, a FEComércio entra com um mandado de segurança pela isenção da tributação de lucros para micro e pequenas empresas. Repórter Danúbia Braga. Exatamente. Esse mandado de segurança na Justiça Federal é em defesa à isenção do imposto de renda incidente sobre os lucros e dividendos de micro e pequenas empresas, segundo a FEComércio. E aí, na ação, a entidade solicita que essa nova legislação ela leve um tempo para ser executada, obedeça os prazos legais previstos na lei e também no Código Brasileiro, para que a apuração e também a deliberação ali nos lucros e dividendos, apurados nos exercícios anteriores, seja então realizada 4 meses após o término do exercício social. Bom, também eles defendem que a necessidade de uma manutenção da isenção tributária concedida ali na lei complementar, a fim justamente de evitar o aumento da carga tributária a micro e pequenas empresas e também preservar o tratamento diferenciado que é previsto em Constituição Federal. Além disso, esse pedido ele é uma reação à lei publicada em novembro deste ano, que restabeleceu a tributação ali de lucros e dividendos de micro e pequenas empresas já a partir de janeiro de 2026. Na leitura, então, da FEComércio, da Federação, tem alguns problemas, entre eles o prazo para esse cumprimento dessas exigências impostas nessa nova lei seria muito curto, seria inviável e aí colocaria então milhares de empresas em risco no país. A lei, de acordo com a FEComércio, vai na contramão dos princípios constitucionais de irretroatividade e da anterioridade anual. Por isso, a FEComércio não vê essa lei como um avanço nas regras. A FEComércio diz que o governo deveria prever ali e cuidar, focar mais na responsabilidade fiscal e também numa reforma administrativa. Então, é um assunto importante que a gente vai seguir acompanhando, uma vez em que já em janeiro deve ter, então, essa questão das micro e pequenas empresas colocadas ali nessa regra da isenção do imposto de renda. Não teria mais isso e aí, por isso, a FEComércio pede que esse prazo seja maior. Um assunto importante, a gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Danúbia. Eu vou chamar o Cristiano Vilela aqui. Ontem a gente entrevistou o deputado Luiz Carlos Rauli falando sobre a reforma tributária que entra em vigor, pelo menos o período de transição entra em vigor em 1º de janeiro. E essa também é a preocupação das micro e pequenas empresas com a isenção do imposto de renda, já que o governo conseguiu aprovação, o Congresso Nacional atendeu ao pedido e a regra entra em vigor em 2026. Mas a gente vê aquela história, não é, Vilela? As micro e pequenas empresas, por exemplo, querem ainda isenções e estão preocupadas com essas mudanças. Pois é, Tiago, nós vemos que especialmente alguns setores, como o setor de serviços, acabaram sendo muito prejudicados pela reforma tributária. Em alguns aspectos, não fica muito claro ainda, você vê que existe uma bateção de cabeça ainda por parte dos segmentos ligados aos setores empregadores, aos setores patronais, de uma forma geral, setores empresariais, acerca do alcance efetivo que essa reforma tributária e que as medidas recentes aprovadas no sentido de isenção da tributação de lucros, em alguns aspectos relacionados a essa questão da distribuição de lucros, pode causar, especialmente no sistema produtivo. E com isso a gente passa a ter uma sensação de insegurança e passa a ter, especialmente o setor de serviços, uma sobretaxação que com certeza irá implicar em aumento de preço e em perda nas receitas desse setor tão importante, que é o setor que hoje em dia acaba sendo o principal motor, o principal empregador na economia, especialmente quando se trata daquele pequeno empreendedor, daquele empreendedor que se utiliza da sua PJ para uma prestação de serviços e que, com isso, acaba ficando extremamente tributado e, muitas vezes, isso pode acabar por levar a uma perda na formalização desse empreendedor e, com isso, acaba gerando para o país uma própria perda de receita em razão desse aumento que seria esperado e que foi vendido, esse discurso foi vendido por parte do governo.